Tessalonicenses, capítulo 1. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. Nós iremos ler do verso 6 ao verso 10. À medida que os irmãos encontrarem, coloque-se de pé para que possamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor nessa noite. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. Nós iremos ler, queridos, do verso 6 ao verso 10. Amém? Amém. Diz assim: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Até aí, meus queridos irmãos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus amado e santo, queremos pedir que o Senhor ministre a vida da tua igreja aqui presente, a vida daqueles que também nos ouvem, a tua palavra. Senhor, ministra conforme a necessidade, não nossa, mas conforme a palavra do Senhor nos é revelada. Ministra aquilo que necessitamos ouvir da parte do Senhor, que está na tua palavra. Ministra o teu querer, a vida da igreja, a vida do teu povo. Estabelece, Senhor, tua vontade e o teu querer no meio deste rebanho. No nome de Jesus, Senhor, nós queremos pedir-te, nos ajuda a sermos cristãos que amam ao Senhor, que esperam a vinda do Senhor, que têm uma fé com obras. Nos ajuda, Senhor, a nos parecer com os irmãos tessalonicenses, de que nos fala a tua palavra nesta noite, meu Pai. Nós pedimos ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Fala, Senhor, a vida do teu povo. Amém. Podem sentar, queridos. Irmãos, a igreja de Tessalônica é uma igreja exemplar, entusiasmada, esperançosa. Quando nós lemos esse capítulo 1, nós vemos aqui, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, juntamente com Silas e Timóteo, rendendo graças a Deus pela vida da igreja nessa cidade, que ao receber a palavra, ela também transmitiu a outros esta mesma palavra. Então, em Tessalônica, meus irmãos, nós temos uma igreja exemplar na vida cristã. Nós temos uma igreja que é entusiasmada na proclamação do Evangelho e uma igreja esperançosa no que diz respeito à volta de Jesus. Nesses versos, irmãos, que nós acabamos de ler, percebemos a maneira como estas pessoas corresponderam à proclamação do Evangelho aqui em Tessalônica. Isso é uma prova positiva da operação do Espírito Santo no coração dessas pessoas. A forma como eles receberam, mesmo estando em situações adversas,
eles recebem com alegria, eles dão boas-vindas à palavra de Deus, irmãos, comunicada ali por Paulo, Silas e Timóteo, que estão ali proclamando o Evangelho fiel do nosso Senhor. E estes irmãos, eles lançam fora os seus ídolos para se transformar em exemplos. A fé, meus amados irmãos, estava sendo divulgada por esta igreja por toda parte. A maneira como as coisas aconteceram foi rápido, se comparado ao processo normal de conversão e de crescimento espiritual de uma pessoa, de um servo, de uma serva de Deus. Esses irmãos, com entusiasmo e vida santa, proclamavam o mesmo evangelho que eles receberam por meio dos missionários. Com uma vida santa, proclamavam as verdades da palavra, aguardavam confiantemente, com esperança, a volta do Senhor. Isso é a igreja de Tessalônica. Ela tinha problemas, tinha defeitos, sim, não existe igreja perfeita. Todavia, meus amados irmãos, um grupo mínimo e pequeno, que parou de trabalhar, começou a se preocupar mais com as coisas desse mundo, achando que Cristo voltaria logo, logo, e cruzam os braços. E aí mais à frente vem a reprimenda, vem a repreensão da liderança para aquele pequeno grupo da igreja que não manteve, vamos dizer assim, a sã doutrina, pelo menos nessa parte, nesse assunto. Mas é uma igreja exemplar. É uma igreja, meus amados irmãos, entusiasmada na proclamação do Evangelho. É uma igreja que espera a volta de Jesus. Nós sabemos que esta igreja, irmãos, ela foi fruto da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, registrada lá em Atos 17, e ela era composta por convertidos judeus, ou seja, judeus que não estavam em Jerusalém, estavam, no caso aqui, na Macedônia, e na Macedônia havia uma cidade chamada Tessalônica. Havia também nesta igreja, além desses judeus que se converteram, gregos devotos. Tessalônica, meus amados irmãos, está na Macedônia. A Macedônia e a Acaia são províncias do norte e do sul, que pertencem ao Império Romano. É o que seria hoje a atual Grécia. Então, esse povo, essas pessoas que estavam em Tessalônica ficava na Macedônia, que por sua vez era uma província que pertencia, que era dominada pelos romanos, estava dentro da Grécia. E entre esses judeus convertidos, gregos devotos, mulheres nobres, pessoas que haviam se convertido, vindos do paganismo gentio. Então, todas essas pessoas, meus amados irmãos, faziam parte da igreja de Tessalônica, haviam se convertido ao Senhor, haviam se voltado para o Senhor. E aí Paulo envia para essa igreja Timóteo, e ele posteriormente envia um tipo de relatório a Timóteo, para que Timóteo envia a Paulo um relatório explicando como estava a situação da igreja. Paulo, por sua vez, já estava em Corinto. Paulo passa uma boa parte de tempo na cidade de Corinto, trabalhando com aquela igreja que foi tão problemática, né? É incrível, meus irmãos, porque entre tantas igrejas, há umas mais problemáticas, outras menos, mas não deixam de ser povo de Deus. Isso não significa que essas pessoas não colham as consequências de suas decisões erradas. Todavia, meus amados irmãos, em Tessalônica, temos um povo que buscava o Senhor, que amava o Senhor, que queria servir o Senhor. O autor dessa epístola, como nós sabemos, é o próprio apóstolo, né? Paulo. Ele escreve essa carta estando em Corinto, onde também Silas e Timóteo, também remetentes das cartas, 1 e 2 Timóteo, haviam se juntado a ele. É uma das cartas mais antigas, irmãos, senão a carta mais antiga do Novo Testamento, escrita entre os anos 50 e 51 depois de Cristo. Meus amados irmãos, dito isto, vamos lá no verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: com efeito,
vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Irmãos, a igreja de Tessalônica está sendo ressaltada aqui nesse verso pelo seu caráter genuinamente cristão. A maneira como ela recebeu o Evangelho foi muito parecida com a maneira com que Paulo, Silas, Timóteo e tantos outros também receberam, inclusive o próprio Jesus. Como ele vai dizer, com efeito nos tornastes imitadores nossos e do Senhor Jesus. Imitadores em que sentido? Na forma como o Evangelho foi recebido por aquelas pessoas. Como que foi recebido o Evangelho? No meio de muita perseguição, mas com alegria. Perceba que essa igreja recebe o Evangelho, mesmo no meio de muita tribulação, mas não recebe o Evangelho de qualquer forma. Ela recebe com alegria. Ela recebe o Evangelho, irmãos, com uma alegria que não era simplesmente humana, mas era a alegria do Espírito Santo. Os missionários, Paulo, Silas e Timóteo, eles haviam estado naquela cidade presentes fisicamente. Eles conheciam os tessalonicenses. Então, meus amados irmãos, mesmo antes de ter ocorrido qualquer conversão naquela cidade, a sinceridade, a devoção, o entusiasmo, a disposição de sofrer dos missionários que vão ali levar a palavra, foi percebida pelas pessoas que receberam. Então, não é que esses irmãos simplesmente receberam por receber a palavra, eles viram o exemplo dos missionários, a forma como eles ensinavam. Não era só uma teoria, mas era um ensino aliado a uma vida que condizia com este ensino. Esses missionários, irmãos, falavam, ensinavam sobre o Senhor. E é interessante porque Paulo e Silas, eles podiam realmente relatar uma história muito chocante no que diz a receber o Evangelho diante de muita tribulação, de muito sofrimento, de muita aflição. Sabe por quê? Eles acabaram de sair, sabe de onde? Filipos. O que aconteceu em Filipos, meus amados irmãos? Eles saem de Filipos e vão para Tessalônica. Mas o que acontece em Filipos? Eles tinham sido lançados numa masmorra, com os pés amarrados num tronco. Por quê? Porque estavam pregando o Evangelho. Eles começam a louvar a Deus dentro daquela prisão. De repente, Deus opera maravilhosamente. Os ferrolhos daquelas prisões, daquelas cadeias se rompem. Há ali um terremoto. E até o guarda vai se converter, o responsável ali. Então, Paulo e Timóteo, eles sabiam o que era servir a Deus diante de aflição, de perseguição. E aqueles irmãos de Tessalônica, ao verem isso, eles aprenderam também, meus irmãos. Eles entenderam também. Eles se regocijavam, mesmo em meio à tribulação. Quando os leitores da carta enfrentam pressões semelhantes, eles tinham recebido o Evangelho da salvação, mesmo no meio do sofrimento, mas com alegria. Eles viram isso, ou pelo menos eles souberam disso, do que acontecera ali próximo de Tessalônica, numa cidade chamada Filipos, com Paulo e Silas que haviam sido presos. Apanharam. Mas Deus manifestou poderosamente a sua mão a favor daqueles dois. E aquela igreja de Tessalônica aprendeu isso, irmãos, a partir dos servos do Senhor. E assim eles comprovam também serem eleitos de Deus. Com efeito vos tornastes imitadores nossos, ou seja, Paulo, Silvano e Timóteo, tendo recebido a palavra, como? No meio de muita tribulação, todavia, com a alegria do Espírito Santo. O que é tribulação, meus irmãos? Tribulação, meus queridos, se refere às incessantes pressões às quais um crente, um servo de Deus, uma serva de Deus, pode ser exposto em meio ao mundo que se opõe a Cristo, que é contrário aos valores instituídos pelo seu Criador. Entretanto, somente o Espírito Santo, meus queridos irmãos,
é capaz de dar alegria em meio à grande aflição, em meio ao sofrimento. Parece até antagônico, né? Alegria no meio do sofrimento, alegria no meio da tribulação. Mas foi assim que esta igreja de Tessalônica recebeu a palavra do Senhor. Ela não ficou escandalizada, meus amados irmãos, e nem decepcionada com o Senhor Deus por causa das tribulações. Imagina a atitude de alguns hoje, mas 2 servos do Senhor que não fizeram nada de errado, foram presos, chicoteados, porque pregavam a palavra. Não, isso não causou escândalos para aquelas pessoas. A igreja de Tessalônica, irmãos, não ficou escandalizada nem decepcionada com Deus por causa das tribulações. Ela não perdeu a alegria devido às perseguições. O poder do Evangelho não está apenas, meus amados irmãos, em nos livrar das tribulações, mas em nos dar poder para enfrentá-las vitoriosamente. E foi isso que esta igreja aprendeu. Eles certamente ouviram a história de Paulo e Silas, ali pertinho, em Filipos, o que havia acontecido. Mas essa igreja, ela continua recebendo com alegria a palavra de Deus. Mesmo diante de hostilidade e perseguição, a igreja de Tessalônica, meus amados irmãos, ela nasceu saudável. Por quê? Porque a fé daquele povo estava alicerçada na base correta. Eles foram ensinados de maneira certa, ou seja, os princípios e os valores da palavra de Deus. A semente cresceu e frutificou, porque nasceu em um solo fértil, que produzia. Irmãos, hoje muitas igrejas nascem doentes, porque também não recebem a palavra de Deus, mas a palavra de homens, porque não são alimentadas com o maná do céu, que é as Escrituras, mas são alimentadas com o antropocentrismo e com o pragmatismo. Ou seja, o púlpito de muitas igrejas hoje, meus amados irmãos, está cheio não da Escritura, não da palavra de Deus, mas de ensinamentos centrados no homem, de ensinamentos que estão voltados para o ser humano, para o bem-estar. E isso não é o Evangelho. Não foi isso o que foi ensinado em Tessalônica. Os cristãos tessalonicenses, meus amados irmãos, haviam se tornado imitadores dos missionários e do Senhor, no sentido de que eles recebiam a palavra do Evangelho com a alegria que vem do Espírito Santo. O Espírito desempenha um papel especialmente notável, meus irmãos, de sustentar o crente que sofre perseguição por causa de Cristo. É o que nós aprendemos com estes irmãos. E o verso 7 continua: de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Olha que testemunho o apóstolo Paulo dá desta igreja. Tessalônica estava na Macedônia. A Macedônia, meus irmãos, era composta por várias cidades, dentre elas as principais: Tessalônica, Bereia e Filipos. A Acaia tinha 2 grandes cidades também, que era mais especificamente Atenas e Corinto. Tudo ali era Grécia, mas recebiam esses nomes, província do norte e província do sul, por serem províncias do Império Romano, uma chamada Macedônia, a outra chamada Acaia. Mas tudo diz respeito à Grécia antiga. E a palavra nos afirma que os irmãos da cidade de Tessalônica, queridos, eles eram modelo para os irmãos de Bereia, para os irmãos de Filipos, para os irmãos de Atenas, para os irmãos de Corinto e de tantas outras cidades que certamente existiam ali por perto. Irmãos, esses imitadores, como diz o verso 6, se tornaram um exemplo. O verso 6 diz o seguinte: com efeito vos tornastes imitadores de quem? Nossos, dos missionários e do Senhor. Mas o 7 diz: de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia.
Então eles, de imitadores, tornam-se modelo, exemplo. E aqui, meus irmãos, se forma uma espécie de círculo. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, Deus realiza na terra as suas obras. Ou seja, o Pai escolhe, elege os seus. O Filho, juntamente com os embaixadores, os pregadores do Evangelho, dão o exemplo de regozijo, mesmo em meio ao sofrimento. E o Espírito Santo concede alegria. Então os Tessalonicenses creem, aceitam de bom grado a palavra, tornando-se imitadores. Eles, por sua vez, levam as boas obras a outros cujos louvores glorificam a Deus no céu. Completa-se então o círculo. Irmãos, a palavra do Senhor veio aos Tessalonicenses e eles, tendo aceitado a boa nova, pela fé noticiaram-na para que outros também ouvissem e crescem. Nós aprendemos aqui, irmãos, que um crente, ele pode ser motivo de ânimo ou de desânimo. E esse princípio também se aplica à igreja. O verso 7 está nos dizendo que esses irmãos tornaram-se modelo, ou seja, eles serviam de ânimo para aqueles que estavam passando por tribulação, por sofrimento, querendo desistir. Paulo, ele usou as igrejas da Macedônia como estímulo para a igreja de Corinto contribuir com a oferta missionária. Está na segunda carta aos Coríntios 8, do 1 ao 8. Nós temos sido, irmãos, um estímulo a outros a servirem a Deus, ou nós temos servido de desistência para muitos que estão ao nosso redor? É uma pergunta que devemos nos fazer, meus amados irmãos. Nós aprendemos aqui que os cristãos, eles podem ser motivo de ânimo ou de desânimo. A maneira como servimos a Deus, as pessoas que nos observam, o mundo está nos observando. Muitos podem pensar, ser crente igual fulano, vou nada. Mas outros podem dizer, realmente, fulano de tal parece ter uma vida correta, uma vida certa. Eu queria até me parecer com aquela pessoa, com aquele homem, com aquela mulher. Irmãos, isso é exalar o bom perfume de Cristo diante de um mundo que cada vez mais se apodrece, diante de um mundo que cada vez mais mergulha, se afoga na iniquidade, na desobediência. Irmãos, quem não é um imitador não pode ser exemplo. É o que nós aprendemos com Tessalônica. Tessalônica imitou e depois passou a ser um modelo, um exemplo para todos os crentes, irmãos, nas duas províncias romanas que representam aqui a Grécia, a Macedônia e a Caia. A igreja dos Tessalonicenses havia se tornado um exemplo de vida cristã. Aquele povo havia se tornado um exemplo. E aí chegamos no verso 8 que diz: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia, onde estava Tessalônica e a Caia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentarmos ou de acrescentar coisa alguma. Irmãos, repercutiu na Macedônia, na Acaia e nas circunvizinhanças. O que é o verbo repercutir? Significa, meus irmãos, um som estrondoroso, som de um trovão, por exemplo. E Paulo aqui, irmãos, está escrevendo a partir de Corinto. Ele está na Acaia, em Corinto. E depois de haver atravessado a Macedônia, onde estava Tessalônica e outras cidades, ao longo de sua viagem, ele passa por Tessalônica, prega, continua na sua viagem. Ele descobriu que os cristãos que encontravam no caminho sabiam não apenas dos feitos dele em Tessalônica,
mas também tinham ouvido falar da fé daquela igreja, que, embora ainda fosse uma igreja criança, espiritualmente falando, em Cristo, mas haviam se tornado exemplos na fé, na esperança e no amor para aquelas igrejas da região. Embora sendo uma igreja nova, mas já estavam sendo exemplo. Irmãos, a palavra do Senhor, tendo sido recebida por aquelas pessoas a quem a carta foi dirigida, havia sido reforçada pela própria experiência alegre deles, ao aceitar a palavra. E assim, fortalecida, aquela palavra repercutiu, ecoou por toda a Grécia e vizinhança, e ali perto tem pelo menos Palestina, Síria, Ásia Menor, no mínimo. A fama daquela igreja correu. Por quê? Porque a forma como eles receberam a palavra, e não apenas isso, como eles também transmitiam essa palavra, a fé daquela igreja, o amor daquela igreja, a esperança daquela igreja, realmente havia sido fundamentada nos ensinos da palavra do Senhor. Isso repercutiu, isso ecoou, meus amados irmãos. E não apenas ali próximo, mas também distante. Por quê? Tem um motivo. A localização de Tessalônica, irmãos, era estratégica. Facilitava as notícias se espalharem ampla e rapidamente. Como um importante e populoso centro comercial, Tessalônica, naquela época, irmãos, estava localizada na chamada Via Inácia, que ligava o Oriente ao Ocidente, e no centro do litoral do atual Golfo de Salônica, ligado, portanto, a todos os portos do mundo conhecido naquela época. Tessalônica era como uma cidade que é cortada por diversas BRs. No caso de Picos, por exemplo, né? Feira de Santana, mais ainda, era o caso de Tessalônica. Ela unia o Oriente ao Ocidente. Os portos do mundo conhecidos daquela época estavam de alguma forma, ou passavam de alguma forma por Tessalônica. Então as notícias sobre aquela igreja se espalharam também rapidamente, meus amados irmãos, de tal maneira que aqueles irmãos tinham que simplesmente testemunhar de Cristo, e a notícia ia correr automaticamente. A operosidade da fé, a abnegação do amor daqueles irmãos, que expressava-se em seu testemunho do Evangelho a outros, era visto, era percebido. Essa igreja, meus irmãos, era tanto receptora, como diz aí o verso 5, ela recebeu o Evangelho, como também era uma transmissora, como diz o verso 8, que nós acabamos de ler, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Tessalônica recebe, mas Tessalônica também transmite a palavra. O que nós sabemos do Evangelho, o que nós aprendemos do Evangelho, meus irmãos, não devemos guardar conosco apenas, nós devemos levar a outros. Todo cristão, irmãos, toda congregação local deve transmitir a palavra de Deus, deve proclamar a palavra de Deus. De acordo com um estudo, até que recente, sobre o crescimento da igreja, cerca de 70% a 80% do crescimento de uma igreja, irmãos, é resultado do testemunho dos membros daquela igreja. Testemunho diante de quem? Dos familiares, dos amigos. É o motivo principal, cerca de 70% a 80% do crescimento de uma igreja por meio disso, desse testemunho pessoal. É claro que a visitação, o evangelismo e outros métodos de expansão são proveitosos, mas o contato pessoal, o nosso testemunho, irmãos, é que gera colheita. Deus escolheu a igreja para testemunhar hoje, e o fato de sermos o povo eleito de Deus não retira de nós, meus amados irmãos, a responsabilidade de evangelizarmos. Pelo contrário, a doutrina da eleição é um dos maiores estímulos ao evangelismo. Por quê?
Porque se a salvação, irmãos, fosse uma obra humana, nós poderíamos desistir. Mas a salvação é uma obra divina, e o Senhor nos usará para proclamar a sua palavra, e assim os seus eleitos se unirem à sua igreja. Então, quem salva é o Senhor. Não é a minha persuasão, não é a sua. Mas isso não retira de nós a nossa responsabilidade de testemunharmos do Senhor Jesus, de evangelizarmos, de proclamarmos o Evangelho. Isso continua sendo o principal método de crescimento de qualquer igreja. A proclamação fiel da palavra de Deus. E a pergunta que talvez devamos nos fazer, meus irmãos, e que encontramos a resposta em Tessalônica é: nós temos entusiasmo para viver e para pregar a palavra de Deus? Nossa igreja testemunha e prega a palavra? Nós estamos diante de uma igreja, Tessalônica, que não apenas era entusiasmada, mas fazia isso, irmãos, com amor, com afinco, com propriedade, porque também viram o exemplo naqueles que levaram a eles o Evangelho. Você que é um cristão entusiasmado para viver e pregar a palavra, o verso 9 continua dizendo: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Irmãos, não era necessário que o apóstolo Paulo e seus companheiros fizessem algum tipo de relatório acerca dessa igreja. As pessoas da proximidade de Tessalônica estão fazendo isso. Pois eles mesmos, ou seja, as pessoas da Acaia, da Macedônia, no tocante a nós, com respeito a nós, estão dizendo que repercussão teve a proclamação do Evangelho que fizemos no meio de vocês. Houve mudança de vida, houveram conversões genuínas, essa igreja tornou-se um exemplo. Irmãos, são os missionários que ouvem esse relato, outros também ouvem, e o assunto é Paulo, Silas e Timóteo, estão falando sobre eles, e o que Deus fez por intermédio deles. As notícias vindas de todas as regiões penetradas pela fé dos tessalonicenses estão se difundindo amplamente em todas as direções. Essa notícia divulgada de boca em boca abrange dois assuntos principais, sendo que o segundo ele se subdivide em mais dois. Mas o que era divulgado? O que estava repercutindo? Primeiro, Paulo, Silas e Timóteo ingressaram entre os tessalonicenses, proclamando fielmente o Evangelho na operação do Espírito. Isso se divulgou. Olha a igreja de Tessalônica. Chegaram lá 3 missionários que pregaram o Evangelho, não de qualquer forma, mas no poder do Espírito. O segundo assunto, meus irmãos, foi: os tessalonicenses se converteram a Deus, abandonando os ídolos. Sabe para quê? Aí vem, se divide em dois: para servirem a um Deus vivo e verdadeiro, e segundo, para aguardarem no céu seu Filho, a quem Deus ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos resgatou da ira vindoura. É o que vai dizer o verso 10. Então, meus irmãos, essas notícias se espalharam. As pessoas próximas a Tessalônica diziam que aquilo que foi lá proclamado teve uma repercussão grandiosa na cidade. E as pessoas daquela cidade se converteram, inclusive abandonando os ídolos, para servirem o Deus vivo e verdadeiro. Aquelas pessoas, irmãos, diz o verso 9, se converteram a Deus. E, como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus. O que é conversão, meus irmãos? Conversão, meus amados irmãos, é composta de 2 elementos: arrependimento
e fé. O arrependimento, ele envolve razão, emoção e vontade. Envolve essas três coisas. E lembre-se disso. O verdadeiro arrependimento é mudança de mente, é tristeza pelo pecado segundo Deus e mudança de conduta. A fé, por sua vez, é uma volta para Deus em total confiança em quem Deus é e no que Deus faz em Cristo por nós. Assim, meus irmãos, os crentes de Tessalônica, eles demonstraram verdadeiro arrependimento quando abandonaram os ídolos a quem eles serviam e revelaram uma fé quando passaram a servir o Deus vivo. Isso é conversão, meus irmãos. Quando Deus converte uma pessoa, Ele muda essa pessoa por inteiro, não é apenas as emoções, para que a pessoa tenha uma pena, um remorso de ter vivido como viveu anteriormente. Mas Deus muda também a mente, a vontade, no tocante às quais se experimenta uma completa mudança, uma completa reforma interior. Foi dos ídolos, tanto das próprias imagens quanto dos deuses que elas representavam, que os tessalonicenses se haviam voltado, irmãos. E o apóstolo com seus companheiros sabiam muito bem o que era isso. Esses ídolos, como diz Atos 14:15, eram meras coisas vãs. Para aqueles que já conheciam o Evangelho, para quem não conhecia, não. Eles estavam mortos, totalmente incapazes de prestar qualquer auxílio a qualquer pessoa em tempos de necessidade. Irmãos, pense comigo, deve ter sido uma transformação extremamente significativa deixar os ídolos. Não é fácil rejeitar e pôr fora os deuses que a pessoa cultuou desde criança e que sempre foram considerados muito reais pelos seus respeitáveis antepassados. Essas pessoas verdadeiramente se converteram ao Senhor e abandonaram os seus ídolos. Lembre-se que ali próximo tinha o Monte Olimpo, onde havia adoração a diversos deuses, em Atenas, capital dos deuses. Não era longe dali, cerca de 80 quilômetros. Essas pessoas, irmãos, verdadeiramente se converteram ao Senhor Jesus, proclamando naquela cidade o que eles ouviram de Paulo, Silas e Timóteo, o Evangelho. E a vida dessas pessoas mudou completamente. Talvez por isso, os inimigos do Evangelho tinham razão quando disseram que aqueles missionários eram homens que, abre aspas, viraram o mundo de cabeça para baixo, fecha aspas. Porque o culto aos ídolos, meus amados irmãos, afetava a vida de todas aquelas pessoas em todos os aspectos. Eles não estão em Jerusalém, eles não estão em Israel, eles estão no mundo gentil. Tessalônica, Filipos, Bereia, Atenas, Corinto, cidades que em quase toda esquina tinham um altar a um Deus desconhecido. Irmãos, como resultado da operação da graça de Deus, a mensagem do Evangelho foi aplicada aos corações e os olhos dos tessalonicenses foram abertos. Eles viram que seus ídolos eram vãos e só o Evangelho pode fazer isso. Eles se voltam para o Deus vivo e real. Esse Deus que os tessalonicenses se voltaram para servi-lo continuamente, submetendo-se a Ele, tanto quanto o escravo se submete a seu Senhor. E ainda muito mais completamente e com muito mais disposição. Irmãos, voltar-se para um Deus vivo e real implica voltar-se para o seu Filho unigênito, para a salvação por meio dele. E é justamente o que vai dizer o verso 10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Irmãos, os versos 9 e 10, eles relacionam a segunda vinda de Cristo com a salvação. Uma vez que haviam aceitado a Cristo, aqueles irmãos de Tessalônica aguardavam sua volta,
não de qualquer forma, mas com uma leve expectativa. Por quê? Porque eles sabiam que haviam sido libertos da ira vindoura. Paulo repete esse fato no capítulo 5, nos versos 9 e 10, aqui da primeira carta. E ele ainda vai dar mais detalhes na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, dos versos 5 ao 10. Aqueles irmãos esperavam a vinda de Cristo com uma leve expectativa. Eles receberam a palavra de Cristo com alegria, mesmo padecendo e sofrendo. Mas eles eram alegres, porque eles já tinham a plena convicção de que foram livres da ira vindoura, como diz o final do verso 10. O que realmente, meus amados irmãos, cativou a mente e o coração desse povo de Tessalônica, dessa igreja, parece ter sido, acima de tudo, o ensino sobre a segunda vinda de Jesus Cristo nas nuvens do céu. Para eles, a verdadeira conversão compreendia, pelo menos, duas coisas: o abandono dos ídolos, e olha uma coisa importante: um ídolo na parede, irmãos, é tão pecaminoso quanto um ídolo no coração ou na mente. A ideia de ídolo que às vezes a gente tem é só de uma imagem de escultura. Mas em nossos dias é algo tão... As pessoas criam ídolos. O que pode ser um ídolo na vida de alguém? Aquilo que toma o lugar de Deus na vida da pessoa. O dinheiro pode ser um ídolo. Uma outra pessoa pode ser um ídolo na sua vida. Então, um ídolo na parede é tão prejudicial à vida cristã quanto um ídolo no coração, na mente. Nada, meus amados irmãos, pode estar no lugar que pertence, que só pode ser habitado pelo Senhor Deus. Então, meus amados, para estes irmãos de Tessalônica, a vida cristã, ou a verdadeira conversão, compreendia pelo menos duas coisas. Primeiro, o abandono dos ídolos. E segundo, voltar-se para Deus e para seu Filho Jesus, que virá dos céus. E para guardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, que nos livra da ira vindoura. O Deus vivo nos deu uma esperança viva ao ressuscitar Jesus Cristo, ao trazer ele dos mortos. A palavra, irmãos, aqui traduzida por aguardardes, o verbo aguardar, significa aguardar alguém com paciência, confiança e expectativa. Aguardar envolve atividade. Aguardar envolve perseverança. Alguns dos cristãos tessalonicenses pararam de trabalhar e se tornaram desocupados, achando que Cristo já viria logo, logo. E veio a correção. O mesmo apóstolo Paulo disse: não, vocês não querem trabalhar não? Então parem de comer. Simples. É claro que foi uma minoria naquela igreja, mas houveram pessoas que começaram a distorcer a palavra. Sempre vão existir, irmãos, aqueles que distorcem a palavra. Todavia não era isso que caracterizava a igreja de Tessalônica, mas sim a fé, a esperança, o amor destes irmãos. Jesus, irmãos, descerá para receber seu povo em seus braços. É a essa vinda que estes irmãos estão aguardando. É essa vinda que a igreja de Tessalônica aguarda, ou aguardou, e que nós devemos aguardar. Não se deve perder de vista, irmãos, o pleno impacto do verbo aguardar. Lembre-se disso, porque ele significa não apenas esperar, mas significa paciência, confiança, expectativa, aquilo que se espera, que é a volta de nosso Senhor. Significa uma espera feliz, com paciência, com confiança. Dá a entender, está preparado para uma vida que será para a glória eterna do nosso Deus. Implica, irmãos, em um coração e uma vida santificados. Jesus, lembre-se disso, é o Salvador. O final do verso 10 nos diz que ele nos livra da ira vindoura. E é isso que o nome de Jesus sempre significa. Ele salva,
Ele resgata. Ele não livra a todos, não é isso que a palavra está dizendo. Ele livra aos seus eleitos da ira vindoura. Essa ira que, por natureza, recai sobre o pecador. O pecador que, por sua idolatria, imoralidade e, especialmente, por sua rejeição ao Evangelho, ele acumula diariamente sobre si essa ira, e que será mais plenamente revelada no dia do juízo. É para isso que o final do verso 10 aponta. E o que é essa ira de Deus? Irmãos, primeiro, a ira de Deus, ela não é um orgulho ferido, não é uma explosão de fúria caprichosa, não é uma emoção descontrolada de uma pessoa que está zangada. Isso não é a ira de Deus, ao contrário, a ira de Deus é a justa reação diante da maldade. A ira de Deus é a sua justiça, no devido tempo, em ação. A ira de Deus, irmãos, é sempre dirigida contra o mal. A ira de Deus não é arbitrária e sem princípios. Indica claramente aqui o juízo final de Deus em justiça. Essa ira é a retribuição de Deus ao pecado. Concluindo, meus amados irmãos, quando olhamos para a igreja de Tessalônica, lendo não apenas o verso 6 ao 10, mas todo esse capítulo 1, nós vemos aqui um povo que se mostrou exemplar em quase todos os sentidos. E o segredo era a sua fé, esperança e amor. Os três elementos espirituais que motivam a vida de qualquer cristão verdadeiro. Segundo, irmãos, a operosidade da fé desta igreja tornava eles um povo eleito, pois eles deixaram seus ídolos e se voltaram para Deus, creram no seu Filho Jesus Cristo. A abnegação de seu amor, era um povo que escolheu amar, tornava eles um povo exemplar, entusiasmado na proclamação do amor de Deus, que colocava em prática a palavra de Deus, que compartilhava o Evangelho. Por fim, a firmeza de sua esperança fazia deles, irmãos, um povo que aguardava com alegre expectativa a volta do Senhor Jesus Cristo. E a responsabilidade, além de um privilégio da igreja local, levar essa mensagem de salvação ao mundo perdido. É o que nós vemos no final dos 4 evangelhos e também em Atos, a comissão de Jesus: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. A missão de ir, a missão de ensinar, a missão de explicar, de proclamar os valores, os princípios da palavra de Deus é nossa, é da igreja, é do povo do Senhor. Irmãos, por fim, o perfil da igreja ideal é o mesmo perfil do cristão ideal. Alguém que nasceu de novo, alguém exemplar, alguém entusiasmado, dando testemunho do Evangelho, alguém esperançoso no que diz respeito à volta de Cristo. E talvez seja o momento de confrontarmos a nós mesmos como nós temos servido o Senhor. De que forma nós temos servido a Deus? Que o Senhor, meus irmãos, nos ajude a nos parecermos com a igreja de Tessalônica, que continua sendo uma igreja exemplar, por todas essas características, principalmente a fé, a esperança e o amor. Vamos nos pôr de pé, vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, nós acabamos de ouvir a mensagem da Tua Palavra acerca de uma igreja, Senhor, que foi exemplar. Nos ajude, Senhor, a nos parecer com Tessalônica na fé, que seja operosa, que tenha obras, no amor, que seja abnegado, ainda que não nos ame, que amemos, na esperança, Senhor,
em saber que o Senhor voltará, em saber que o Senhor um dia voltará para nos levar, para que onde o Senhor esteja, estejamos nós também. Nos ajuda, meu Deus, a como igreja a olhar para as coisas do alto. Nos ajuda, Senhor, a ter valores e princípios que emanam, que vêm da Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a sermos mais espirituais e menos materialistas. Nos ajude a viver para a Tua glória, Senhor. Nos ajuda a ser uma igreja que proclama com entusiasmo a Tua palavra, que leva o Evangelho, que ora, meu Deus, pedindo ao Senhor por salvação, pois só o Senhor tem poder para salvar. No nome de Jesus, assim pedimos e agradecemos. Amém.